Fala, galera do YouTube! Chegamos aqui, ó, mais uma vez para falar sobre a rodada de meio de semana aí da Europa League que começa, do Barcelona, e eu vou trazer vocês para alguma das realidades, tá? Com um pouco do que eu penso, um pouco de onde eu me informo, um pouco do que eu penso para chegar numa aposta, tá? É, e acho que a melhor maneira da gente se comunicar é vocês tendo cada vez mais acesso à minha cabeça e eu tendo essa troca com vocês. E, e é o que eu sempre digo, eu não preciso aqui que vocês façam as mesmas apostas que eu faço. Eu preciso que a gente evolua. Eu evolua, eu evolui muito como apostador por conviver com vocês, seguidores, por conviver com a gente que comenta, por conviver com outros tipsters, entendeu? Eu descobri mercados, eu descobri análises, tá? Pude unir a minha cabeça com eles, eles puderam ter acesso a algumas coisas da minha maneira como eu raciocínio e eles também evoluíram, e aí cada vez mais tornando mais completo. E a gente precisa sempre lidar com a gestão, com o emocional principalmente, entendeu? Se você quiser sobreviver a esse mercado, tá? São os pilares mais importantes para mim, é realmente gestão, é o psicológico e é o network. Beleza, galera? Então, ó, Barcelona e Getafe, o Geta. Por si só, nós temos um time voando na Espanha, 6 jogos, 6 vitórias, líder e o melhor futebol, tá? E eu me arrisco a dizer que se não tivesse a expulsão contra o Eric Garcia também teria vencido o Mônaco, expulsão de 10 minutos na Champions, mas eu sempre uso essa palavra no meu conteúdo em frangalhos. Cara, é impressionante. Vão pac, 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 vão dando tiro. Vai caindo Gavi, De Jong, Araújo, Olmo. Aí você perde. Agora, o mais recente, o Ter Stegen, que é um goleiro que faz gol. Eu costumo falar isso do Ter Stegen, porque o goleiro que te evita os gols de mano a mano, e o Ter Stegen eu posso compilar um vídeo aqui com 500 deles defesas de mano a mano, tá? Isso é fazer um gol. Contra o Villarreal ele fez um gol, um mano a mano, ele vai, tum, porque ele é um goleiro de handball, da escola alemã, dessa escola de fechar ângulo, é muito bem, sabe? Do atacante, você ajoelha, você trabalha com os braços, é um cara muito bom além do trabalho com os pés, e o que pode ocasionar essa lesão dele de temporada inteira? Penso eu, principalmente pelos nomes que estão falando agora, Chesney, Navas, penso eu que é algo muito forte, muito considerável e que atrapalha sim e muito o time. O Barcelona é o time do ambos marcam, tá? É o time do ambos marcam. É o time do ambos marcam em todos os jogos da temporada passada, quase fora de casa, e em todos os jogos, todos os jogos dessa temporada fora de casa, mesmo quando ele goleia. Tá, então ele larga com o Valência 2-1 perdendo, depois ele faz o Raio Valecano virada 2-1, aí depois ele ganha do Girona por 4-1, aí ele vai e sai contra o Mônaco e perde por 2-1, um a menos, né? E agora faz essa 5-1 contra o Villarreal. Então, assim, o Barcelona tem sempre que fazer 2 gols, cara. Você entende? Por isso que às vezes o over 1,5 gols do Barça, às vezes é até mais aconselhável do que você pegar a vitória, tá? Eu tô fazendo todo esse prefácio aqui, até dando risada por essa situação, mas mais uma vez eu tenho aqui para vocês, eu vou dar uma diminuída aqui, um jornal local. O Flick deixou a entender sim que fará mais rotações, rodar mais o time contra o Getafe, tá? Agora vem um aspecto importante. Ainda que Lamine Yamal voltará a ser titular. Isso é tudo que eu preciso para, no mínimo, não pegar um jogo under, não pegar um handicap positivo do Getafe. O Lamine Yamal, ele te produz tudo a favor do Barcelona, tudo a favor de um jogo, tudo que eu preciso como um apostador, tá? Então, o Flick assegurou que o Koundé se encontra bem, jogador importantíssimo para esse começo de temporada. O Koundé.
e que o Inigo Martinez é alguma dúvida, mas tudo bem, ele pode corrigir isso colocando o Eric Garcia, que estava como volante, na zaga, tá? E, e tá aqui, ó. O Barsi e Baldi vão recuperar o posto, né? Os dois que foram reservas contra o Villarreal. O Kubarsi volta para a zaga e aí ele pode fazer essa dupla junto com o Eric Garcia e o Baldi voltando para o posto dele na lateral esquerda, com o dele na lateral direita. E aí no meio, provavelmente o Casador com o Pedri, tá? E o Paulo Torre e o Rafinha. E Lewandowski e Lamine Yamal. Olha aqui, quem não parece que vai descansar é Lamine Yamal. Tenho todos os dados dos jogadores, isso é as palavras do Freak. De momento não tenho que descansar. Vamos ver esse jogador, eu não creio que ele necessita descansar amanhã. Ele está sendo uma temporada incrível e temos que seguir com esse rendimento. Isso é como quem diz: cara, ele tá voando, ele é um moleque, ele gosta de jogar, ele ama. Esse tipo de jogador você tem que botar para jogar. Você tem que fazer ele ganhar cada vez mais confiança, números. E vai, ele toma porrada contra o Villarreal. Aliás, isso é um assunto, quem sabe, para um vídeo particular, né? Ele toma porrada contra o Villarreal, mas ele joga e ele produz. Então, de imediato eu falo para vocês, é, o Getafe, insisto, é um time. Eu estava dando uma olhada em alguns jogos para produzir o vídeo. O Getafe é um time de zona de rebaixamento, mas é um time muito under. É um time que entra em campo para se defender, às vezes se defende mal, porque não é tão qualificado assim defensivamente. Em casa faz jogos muito amarrados. É um time extremamente faltoso, time que fez 20 faltas aqui contra o Betis. É um top 3 na Espanha, ranking de faltas. Isso aqui está atualizado, o Alavés está em primeiro porque já pegou o Real Madrid, tá? Alavés já jogou, Sevilha já jogou, Valladolid já jogou nessa rodada. Então, eles têm mais faltas que o Getafe. O Getafe, com um jogo a menos, já tem 93 faltas em 6 rodadas. Tá. É uma média aí que tem aí de mais de 15 por partida. É muita coisa. E pega um dos times mais disciplinados da Espanha, que é o Barcelona. Tá? Por isso que o jogo do Barcelona contra o Villarreal era over, tá entendendo? O jogo limpo, a bola corre, não para, ó. Também tinha esse aspecto. Então, o Getafe é isso. Porrada, 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 porrada. Toma cartão pra caramba também. E é um time que tenta coibir. Tá? Dito tudo isso, uma coisa que eu tava dando uma olhada sobre o jogo é, cara, tá com muita dificuldade de trabalhar em linhas especiais, tá? O gol do Lewandowski eu acho interessante, sim, numa odd de 1,80. Mas eu tô com muita dificuldade de trabalhar em chutes ao gol, 1,16. O do Rafinha eu gosto pra caramba, mas tá 1,25. Entendeu? Isso aqui a casa pode brincar de ficar precificando abaixo do justo porque você não tem a linha do under. Então eles põem no nosso cu aí do jeito que eles quiserem. E também não vejo nenhum sentido em a gente ficar pegando o chute do Barcelona. Uma coisa me chamou a atenção, tá? E eu já vou expor aqui para vocês. O Getafe é um time, como eu disse, muito under, mas ele é muito under basicamente pelo que ele faz em casa, tá? Então é um time que, ó, 0-0 com a Real Sociedad em casa, aí 1-1 com o Leganés na rodada passada, mas os gols são minutos 90, ó, 76 e 83, entendeu? O gol no trecho final. 0-0 com o Vallecano, 2 jogos seguidos. E aí, fora de casa, ele tá tomando os amassinhos dele, né? Tá tomando os amassinhos dele, foi amassado pelo Betis, tá tomando amasso, mas não deixa de ser uns jogos tudo under 2,5 na temporada, né? Então, assim, é difícil, diante desse cenário, eu, ainda mais com o Barça em frangalhos e com um goleiro novo, chegar a dizer para vocês, corre pro menos 2,5, menos 3,5, sabe? Adoraria estar falando isso para vocês, gente, mas me parece fazer sentido as odds. Aí, o que que eu acho? Que eu tava dando uma olhada. Por esse comportamento do Getafe, eu tava dando uma olhada aqui, que é um time que cede pouquíssimos cantos, tá ok? 3,50 numa média, um dos times que menos cedeu os cantos na Espanha. Mas, tchananã, tá? Tudo por conta da performance dentro de casa. Home, em casa, 1,67 cantos sofridos. Fora, já sobe para 5,33, tornando-se um dos times que mais cede cantos como visitante, tá? Muito por conta dessa estrutura defensiva que funciona bem dentro de casa, mas não fora de casa. Fora de casa você começa a ser mais amassado, tá? Então já faz um jogo, é uma medição muito baixa, 3 jogos, né?
mas já faz um jogo aí, ó, de 10 cantos por jogo em casa, fora, quer dizer, e 6 cantos por jogo dentro, entendeu? Muda muito a estrutura do jogo. Já o Barcelona é um time de 6,33 cantos feitos em média, são um dos jogos de mais over cantos da competição, e em casa tá com uma média de 7,50 em 2 jogos, tá? No Montjuic. O Barcelona bate o over 3,5 cantos HT contra o Valladolid e bate o over 3,5 cantos HT contra o Atlético de Bilbao, os 2 jogos que ele fez, ou seja, 4 cantos. E o site me apresenta uma linha de 2,5 cantos HT para o Barça 1,67. Tá? A linha que ele bateu nos 2 jogos é essa aqui, 2,65. Então, eu digo para vocês que eu vi valor também pela estrutura da informação de você ter o Lamine Yamal garantido, o Lewandowski, o Rafinha com o Paul Torre, de repente os dois juntos, e um G tá muito defensivo, gostei. Tá? E aí eu entro num adendo que eu faço aqui sobre para vocês entenderem como que funciona a minha cabeça. É muito comum nós pegarmos o Barcelona para vencer cantos no HT. Tá? Eu chamo a atenção de vocês que o HT dos cantos do Barcelona paga 1,27 e o over 1,5 cantos do Barcelona no HT paga 1,21. Quando essas odds estão muito aproximadas, eu corro para o over 1,5 cantos HT, tá? Porque eu escapo no fumo do 2-2, tá? Escapo do fumo se o Getafe fizer 3 cantos, faz chuva de escanteios, você escapa do fumo. E você só perderia essa opção e ganharia essa em caso o Barcelona vence o Cantos por 1-0. 1-0 Cantos. 1-0 Cantos HT é algo muito raro, tá? Então tomem cuidado às vezes com essa opção de vencer Cantos HT, tá? Às vezes faz mais sentido você ir para o 1,5. E aqui nesse caso eu estou olhando a 9bet, tá, galera? Não é por nenhum acordo comercial, não. É porque tá 2,5, 1,57 na Betano e o 2,5 Cantos na Bet365 tá 1,61. Eu dei uma olhada aqui hoje, né? Aí, ó, 1,61, é apenas por isso. Tenham conta em todas as casas e vamos trabalhando com a que nos paga mais. Tá? Isso fará uma diferença muito grande para vocês no longo prazo. Então, vocês também poderiam fazer o famoso over 1,5 HT com vence o jogo. Tá? Desculpa, não botei criar aposta aqui isso. O famoso vence o jogo com over 1,5 HT cantos dá quase odd, né? Quase odd 1,50, tá? Eu, eu prefiro puxar uma odd maior com esse 2,5 e tentar sair no green do HT, tá? Acho que essa margem de 1 para 2 aí é meio que sai 1, sai 2, sai 3, acho. Mas eu entendo a cabeça de vocês, se vocês quiserem trabalhar com uma margem de segurança maior, vai ter que adicionar o Barcelona para vencer o jogo com o Getafe, insisto. Eu tô com uma dificuldade às vezes de falar que o Barcelona vai golear, mas é que ele tá jogando muito, cara, tá? E não deixa de ser um adversário de zona de rebaixamento, beleza? Vamos pra Europa League? Sobe a musiquinha. Oh, ah, oh, ah. Europa League, meus amigos, que babaquice, né? Olha, Europa League começa, é uma competição, eu sei, traumática para todos nós, né? Mas eu fui moldado muito por essa competição, fui aprendendo algumas coisas aí, ó. Chama, caralho! E aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Primeiramente, é, Europa League está sob um novo formato que é o mesmo da Champions, ok? Então, quem quiser conferir aquelas tabelas de dificuldades da Europa League, how difficult Europa League table, algo do tipo, sabe? É, fixtures, não? Fixtures 2024.
Aqui, ó. É, tem sempre um aspecto para quem quiser apostar em longo prazo, tá? O Galatasaray tem a tabela mais fácil, o Karabag é a segunda mais fácil, porque apesar de ser pontos corridos, eles não se enfrentam todos contra todos, né? É um sorteio, vai balanceando. Então é legal você ver que o Midtjylland, por exemplo, não, perdão, o Elfsborg tem um caminho mais difícil. Já é um time horrível. Ainda está com um caminho mais difícil da competição. Porto um caminho difícil, Bodo um caminho difícil, Lazio relativamente difícil, mas o Galatasaray e o Karabab com os caminhos mais fáceis, tá? Então o Galatasaray, por exemplo, tenta se classificar, às vezes você busca uma odd para entrar entre os 8, coisas do tipo, tá? Mas eu quero falar com vocês sobre a rodada. Vamos lá. Tava dando uma olhada no Bodo aqui porque eu achei coisa boa, tá, gente? Ser sincero com vocês, vamos lá. Eu não vou ficar me concentrando muito nos jogos, eu não tenho muito domínio. Europa League é uma competição muito boa de você mandar bingo, né? Manda do que tu quiser aí, canto, cartão, ambos marcam, caralho e tal, não sei o que, mas o falta de domínio e essa falta de ser a competição do pegar o contrário, ela vem pelo seguinte: os times muitas vezes entram em campo com formações reservas ou mistas, tá? Principalmente os times de ponta. Isso faz com que você não tenha nem um padrão. Você vai buscar o padrão onde não existe. Você vai buscar as finalizações de um time que sequer jogou, porque ele deu 15 finalizações do Campeonato Português. Só que ele sequer jogou junto. Você vai buscar se ele faz faltas, você vai buscar os cenários onde não encontra-se a repetição. É tudo sem padrão, é tudo do zero. A gente não consegue muita avaliação, tá? Então, eu deixei um pouco de me focar em todos os jogos. Farei bingo de ambos marcam aqui? Muito provavelmente, principalmente porque tem alguns cenários onde visitantes são favoritos, coisas que eu gosto, tá? Mas eu foquei aqui em 2 jogos para mandar uma tip para vocês. O jogo que mais me chamou a atenção, que eu acho que é o que todo mundo vai querer trabalhar, né? É o do Bodo. O Cauê uma vez ensinou como que fala esse nome lá na Noruega, mas o Bodo, que seja. Glint contra o Porto, tá? E aqui tem um cenário interessante. Por quê? Porque o Porto tá viajando com quem entende melhor, é um time bom, é um time jovem, é um time que tá bem no Campeonato Português, é um time que venceu o Vitória Guimarães fora de casa por 3-0, tá? Mas está preparado para um duelo extremamente difícil. Esse time do Bodo deve ser uma bosta, tá? Eu não acompanho de perto. Mas em casa eles macetam. Em casa ele usa-se basicamente de 2 grandes artifícios. O primeiro, a grama sintética, tá? Que lá eles têm. E o segundo, a condição climática de um país e de uma região extremamente fria, que neva muitas vezes. Tá? Isso faz com que a grama obrigatoriamente tenha que ser a sintética. Uma grama não sobrevive às condições climáticas daquela região. Tá? Então, eu fui dar uma olhada nisso, inclusive. Tá? Eu fui ver, estava vendo jogos do Bodo, eu estava vendo jogos do Porto aqui também. Ó. Eu fui dar uma olhada para ver como é que estava o clima lá na, ó, Glint, tempo. 7 graus e amanhã provavelmente pelo menos não vai chover, né? E o porquê que eu tô falando isso? Ah, o João tá teorizando demais, que velho babaca. Não! Eu fui ler isso hoje através do noticiário do Porto, tá? Que há uma preocupação grande com o tempo lá. Olha aqui, quer ver? Calções, que é calça comprida, neve e o relvado sintético. Relvado é grama, né? Tudo que você precisa, tudo que disse Vitor Bueno. E aí ele faz uma análise, ó. Nos últimos 8 jogos esse time ganhou em casa. Tá? Sabemos que esse formato obriga já a vencermos. Ele fala um pouco sobre a nova necessidade da Europa League. Fala sobre o fato de jogar em grama sintética, que para eles é uma novidade, eles não estão habituados. Fala sobre o Bodo em 2021, 2022 ter ganho do Roma 6-1 em casa, tá? Tudo bem, não deve ter sido o mesmo time, né? Mas você entende que é um time dentro de casa aqui, não tem nada a ver com o time de fora de casa, né? Faz uma piadinha dessas situações diante de um adversário. E aí, eu volto a insistir para vocês, eu não tenho muito padrão, eu não posso pegar o campeonato norueguês
e falar, meu Deus, esse time ambos marcam, esse time, não sei, cara, é um campeonato norueguês, um nível de enfrentamento ridículo contra um Porto que é um timaço. O que eu consigo tirar um pouco de base é, ele sai na Liga dos Campeões, tá? Porque ele toma esse amasso de Estrela Vermelha no jogo da volta, tá? Ele toma um amasso aqui, 18 chutes a 5, só que ele usa muito bem o fator casa para ganhar do Estrela Vermelha, tá? 16 chutes a 11 e 10 cantos a 2. Então, assim, eu gostei desses 10 cantos a 2 e eu fui buscar também, embora não tenha sido um nível de enfrentamento igual, pode ter que tenha muita mudança de elenco. O Bodo faz um jogo na Conference League no ano passado contra o Ajax em casa, perde no minuto 65, tem um jogador a menos e termina o jogo com 10 cantos e 25 chutes, tá? Vocês então, eu consegui entender que realmente em casa esse time ele usa da pressão. Ele usa do ofensivo, ele acaba provocando jogos no cenário europeu muito over e muito ambos marcam, tá? E o Porto, eu dei uma olhada aqui que tomou 5 cantos em casa no duelo contra o Vitória de Guimarães. Tudo isso para dizer para vocês que eu acho as linhas de canto a favor do Bodo nesse jogo foram traçadas baixas. Eu acho que as casas de apostas poderiam se defender melhor, colocando um pouquinho isso mais acima. Mais meio do Bodo em cantos parece legal, tá? Mas acho que uma margem de segurança maior é você pegar o over 3,5 cantos do Bodo. Somente do Bodo, pagando 1,57, tá? Over 3,5 cantos, faz 4 cantos, a casa está aposta, baseando-se nisso que eu comentei. Gramado sintético, condição climática, os dois vão estar com o time titular, então sim, o Porto é muito forte, e o Bodo aí perderia um pouco o gol cedo? Perderia, mas tá bem zebra, né? Então me parece que aqui eles poderiam ter. E, geralmente o canto funciona assim, a precificação. O time é favorito, ele é favorito em canto. Tá? Geralmente. Quase sempre. E eu acho que nesse jogo o Porto não é um favorito em canto. Não estou discutindo o favoritismo de menos meio, tá? Apesar de que eu acho menos meio talvez um pouco exagerado. Mas é o que eu penso para esse jogo, tá? Fora isso, ambos marcam, legal. Eu tenho um negócio de ambos marcam que eu costumo fazer. E eu falo para vocês aqui. Favoritos visitantes de menos meio, eu costumo pegar o ambos marcam. Então aqui tá, ó, Porto, menos meio, Slava tá menos meio, tá? São poucos visitantes favoritos. Lazio tá favorito, tá menos meio, tá? Isso porque costuma ter. E a odd precisa ser boa, não adianta ser um 5,7 como essa aqui, né? Tem que ser um 7,2, um 6,6, porque é uma tendência do. Pô, a casa tá falando que esse time vai ganhar, tá? Mas é uma vitória magra. Então, o outro time tem uma qualidade. É um pouco de analisar através da odd, muito mais do que analisar através do jogo, tá? E o porquê que eu tô falando isso? Porque o segundo jogo que eu tava dando uma olhada, eu falei, vamos aprofundar na Lazio. Eu encontrei aqui e vou mostrar para vocês. Eu estava indo aqui no Gazzetta dello Sport, tá, o principal jornal italiano de esporte, principal jornal de esporte italiano. E eu encontrei aqui, ó, tava dando uma olhada na Atalanta e tal, não sei o que, mas deixa eu dar um refresh aqui, porque tem que aparecer aqui em cima os distintivos dos clubes. Não tá aparecendo. Costuma aparecer aqui em cima, tá bugado. Mas eu chego através do Google. Lácio. Bom, era isso que eu tava sentindo falta, os distintivos. O Baroni, treinador da Lazio, revoluciona la Lazio. Revolução na Lazio. Cambia 8 nomes dos 11 titulares. E pro Dinamo vale la Champions, o treinador diz. Tá? Então, aí entra o que eu tô falando para vocês. Você vai lá buscar se a Lazio faz canto, você vai lá buscar se a Lazio chuta e é um outro time, tá? Então, Europa League é a qualidade da informação precisa ser mais analisada ainda, porque não muda um nome, mudam 8. Então, vamos lá. Sobre isso, eu achei engraçado que
eu estava dando umas olhadas aqui também no conteúdo e eu achei, dentre as reportagens, isso aqui, ó, pronóstico, tá? É, Lazio, o debut internacional a estreia internacional do treinador. O Lazio e o que tal, não sei o que, e olha que engraçado que eu vi aqui. Para o pronóstico da nosso jornal, é o ambos marcam. Il segno gol, ambos marcam. Êxito per ora, um título em tutta la partida oficial. Todos os jogos da Lazio bateram ambos marcam na temporada? Isso eu já não sabia também, viu? Porque eu jamais pego ambos marcam, ainda mais em time italiano. Mas, se diz o nosso amigo aqui, né? Começou a temporada aqui, ó. Veneza 3x1, 2x1, 2x1, 2x2. É verdade. Bater em todos os jogos, o ambas marcam na Lazio, foi o palpite aí do jornal, tá? Mas eu quis trazer isso para vocês porque é um pouco da qualidade interna do palpiteiro. Um pronosticador italiano tem mais aprofundamento de Lazio do que eu, tá? E ele faz também uma base no dados, se bateu em todos os jogos parece interessante. Ele cita aqui as cotas, tá? Casa a casa. Então, assim, o mínimo 1,70 eu acho que é o aconselhável. Deixa eu ver quanto tá pagando. 1,66, um pouquinho, falta um pouco. Beleza? Ó, o Boldo mais 3,5 aqui tá 1,47, tá 1,57 na bet, tá? E o ambos marcam da Lazio tá 1,65. Eu vou deixar as entradas registradas aqui porque eu gosto, depois de olhar como é que foi o resultado. Eu vou deixar como uma parte mínima da minha banca. Esse aqui eu vou pegar na bet mesmo. E esse aqui eu vou jogar até uma parte da banca mesmo, meia unidade. Eu já vou pular para vocês e comentar um pouco. Beleza? Europa League eu não vou me aprofundar muito, apesar de gostar da vitória do Galatasaray. Respeito o fato do PAOK ser líder do campeonato grego, beleza? É, Deixa eu ver o que eu posso mais mostrar para vocês aqui. Ficou faltando esse combo aqui. Corinthians 0x0 com Fortaleza foi o Reels da Gamblers. Menos 2,5 cartões. Isso aqui eu acho que provavelmente já vai ter finalizado esses jogos quando vocês verem o vídeo. Eu queria falar para vocês sobre Libertadores, né? Tem o River aí, que eu acho que esse vídeo vai ao ar já já. O River, acho que não dá tempo de eu comentar sobre o jogo. Já vou pular diretamente pro jogo do São Paulo, tá? É, Atlético Mineiro e Fluminense, cara, que do caralho, né, meus amigos? Deve ser cartão pra caralho, mas tá baixo. No caso aqui, alto, né? Linhas super altas. Não sei, não sei. É um jogo muito igual, né? Muito igual, você ficaria com mais meio? Talvez. Ou então eu evitaria amassos do Atlético. Fluminense mais cascudinho, eu evitaria amassos do Atlético, eu teria um mais 1,5 a 1,33. Bom, não sei. Eu acho que o valor aqui está um pouco para o lado do Botafogo. Deu uma movida, tá? Tá no 0-0, que 0-0, tá? Que beleza. É algo até entendo como justo, mas é um pelim, como a gente diz na Espanha, um pelim, que é um bocadinho de valor do lado do Botafogo, penso eu. Eu estou considerando técnica do Botafogo, melhor fase, tá? Melhor time no geral do que o São Paulo. E o contrapeso é o histórico do São Paulo na Libertadores em casa, tá? O fato de todo o nervosismo do jogo. Eu até achava o jogo contra o Botafogo também no Engenhão. São Paulo tomou um amasso, mas não era muito bom também para ficar procurando o ML do Botafogo assim tão bom. Mas esse mais 0,25 aqui não vejo como todo ruim não, beleza? 1,625 aqui, 1,6. Ó, até mostro pra vocês aqui sem vergonha nenhuma, galera, que eu fui até no 0,0, tá? Numa odd 2. Uma odd 2,10. É porque é 2,10, tá? É isso.
mais 1,5 do Flu, com mais 1,5 do Botafogo, talvez. Aqui eu acho que pode ser mais 1,5 do Botafogo tá 1,13, não vale. Esse jogo aqui é duríssimo, meus amigos. Eu acho que eu estaria mais seguro que se eu fizesse um under 3,5 aqui, com mais de 1,5 do Flu, tá? Eu acho que isso me traria uma margem boa de uma unidade. Porque eu acho que esse jogo do Flamengo aqui, esse jogo aqui vocês não vão me convencer que é over não, tá? Vocês não vão me convencer. É um jogo de 30 minutos de bola rolando. Para sair 4 gols em 30 minutos de bola rolando, não sai. Se o Penharol faz 1-0, segue under. Se o Flamengo sai 1-0, segue under. Essa é a minha visão clara. Vocês não vão me convencer que isso é um jogo over. Vocês não vão me convencer que isso é um jogo over. Tá? Posso mamar o 2,5, mas eu vou. Beleza, galera? Ó, obrigado pela companhia aí. Deixa o like, comentário, pode fazer crítica, tá? Eu leio tudo, tá? Eu leio as palavras de incentivo, eu leio a crítica, eu tento progredir. E a ideia aqui é, como eu digo, somar, beleza? Espero estar agradando a todos vocês. E mesmo que não esteja, critique que a gente tenta evoluir. A gente tenta melhorar e agradar a todos vocês, beleza? Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.